Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar num dos mistérios mais fascinantes e transformadores da história. O fenômeno das línguas. Já parou para pensar no poder da comunicação? Imagine um momento em que barreiras linguísticas foram milagrosamente quebradas, unindo pessoas de todas as nações. Foi exatamente isso que aconteceu num evento que mudou o curso da humanidade. Vamos desvendar juntos o mistério das línguas e como Deus usou esse dom para transformar a história. A história começa em Jerusalém, 50 dias após a Páscoa. Os discípulos de Jesus estavam reunidos, ainda processando os eventos recentes. De repente, um som como o de um vento muito forte encheu a casa onde estavam. E então, algo extraordinário aconteceu. Chamas de fogo pousaram sobre cada um deles, e eles começaram a falar em outras línguas, línguas que nunca haviam aprendido. Esse evento é conhecido como Pentecostes e marca o nascimento da igreja cristã. Imagine a cena. Jerusalém estava lotada de judeus vindos de diversas partes do mundo para a festa. Havia gente da Mesopotâmia, da Capadócia, do Egito, de Roma, cada um falando seu próprio idioma. De repente, eles ouvem os discípulos, simples pescadores da Galileia, falando fluentemente em suas línguas nativas. O espanto foi geral. Como isso era possível? Eles não eram homens cultos ou poliglotas. A Bíblia relata que a multidão ficou perplexa, pois cada um os ouvia anunciar as maravilhas de Deus em sua própria língua. Esse milagre não foi apenas um espetáculo. Ele tinha um propósito profundo. Primeiramente, foi um sinal claro do poder do Espírito Santo. Era a prova de que a promessa de Jesus de enviar um Consolador havia se cumprido. O poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos estava agora habitando nos seus seguidores, capacitando-os para uma missão global. Esse evento validou a mensagem dos apóstolos de uma forma inquestionável. Não era apenas um discurso, era uma demonstração divina. Em segundo lugar, o dom de línguas reverteu simbolicamente a confusão da Torre de Babel. Lembra daquela história do Antigo Testamento? A humanidade, em sua arrogância, tentou construir uma torre para alcançar os céus. Deus, para frustrar esse plano, confundiu as línguas, e as pessoas se espalharam pela terra, divididas por barreiras de comunicação. Em Pentecostes, vemos o oposto. Deus não elimina as diferentes línguas, mas as utiliza para unir as pessoas. A mensagem do Evangelho agora podia ser compreendida por todos, independentemente de sua origem. A diversidade de línguas se tornou um veículo para a unidade em Cristo. O apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, levantou-se e pregou o primeiro sermão cristão. Ele explicou que o que estavam testemunhando era o cumprimento de antigas profecias. Ele falou sobre Jesus, sua vida, morte e ressurreição. A mensagem foi tão poderosa que, naquele dia, cerca de 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas. Pense nisso. A igreja cristã nasceu num evento multicultural e multilingue. De um pequeno grupo de seguidores assustados, nasceu um movimento global que se espalharia por todo o Império Romano e além. Mas o fenômeno das línguas não parou em Pentecostes. Ele continuou a ser uma característica marcante na igreja primitiva. O apóstolo Paulo fala extensivamente sobre os dons espirituais, incluindo o dom de línguas em suas cartas, especialmente na primeira carta aos Coríntios. Ele explica que existem diferentes tipos de dons, todos dados pelo mesmo Espírito, para a edificação da igreja. O dom de línguas, segundo Paulo, poderia se manifestar de duas formas: como línguas humanas conhecidas, como em Pentecostes, ou como uma linguagem espiritual, de oração, que edifica quem fala, e que, quando interpretada, pode edificar toda a comunidade. Paulo valorizava esse dom, mas também advertia sobre seu uso. Ele enfatizava que o mais importante era o amor. Sem amor, nenhum dom espiritual tem valor. Ele também ensinava que, no culto público, o dom de línguas deveria ser acompanhado de interpretação, para que todos pudessem entender e ser edificados. A profecia, que é a proclamação da palavra de Deus de forma clara e compreensível, era considerada por ele mais útil para a edificação da igreja reunida do que falar em línguas sem interpretação. A ordem e a inteligibilidade eram fundamentais.
Ao longo da história da Igreja, o dom de línguas teve períodos de maior e menor destaque. No início do século XX, o movimento pentecostal trouxe o tema de volta ao centro das discussões teológicas e da experiência cristã para milhões de pessoas ao redor do mundo. Hoje, denominações pentecostais e carismáticas, que enfatizam a atualidade dos dons espirituais, estão entre as que mais crescem no mundo. Para eles, o dom de línguas continua sendo uma experiência pessoal de comunhão com Deus e um sinal do batismo no Espírito Santo. Então, qual é o legado duradouro do mistério das línguas? Primeiro, é um lembrete constante de que a mensagem de Deus é para todos os povos, tribos e nações. O cristianismo não é uma religião de uma única cultura ou língua. Desde o seu nascimento, foi destinado a ser universal. O milagre de Pentecostes quebrou as barreiras e iniciou a missão mundial da Igreja. É um chamado para que a Igreja continue a transpor barreiras culturais e linguísticas, para levar a mensagem de esperança a todos os cantos da terra. Segundo, o dom de línguas nos ensina sobre o poder sobrenatural de Deus. Ele nos mostra que Deus não está limitado pelas nossas capacidades humanas. Ele pode nos capacitar a fazer coisas que seriam impossíveis por nossa própria força. Seja falando em outra língua, seja tendo coragem para compartilhar nossa fé, o Espírito Santo nos equipa para a missão que Ele nos deu. É um convite a depender menos de nós mesmos e mais do poder de Deus que atua em nós e através de nós. Por fim, a história das línguas nos chama à unidade na diversidade. Em um mundo tão polarizado e dividido, a mensagem de Pentecostes é mais relevante do que nunca. Deus celebra a diversidade de culturas e línguas, mas nos chama a sermos um em propósito e em amor. A verdadeira unidade não vem da uniformidade, mas do Espírito Santo que nos une em um só corpo, o corpo de Cristo. O mistério das línguas, portanto, não é apenas sobre um evento histórico ou um dom espiritual controverso. É sobre a natureza de Deus, o plano de salvação para toda a humanidade e o poder transformador do Espírito Santo. É uma história que começou com um som de vento, impetuoso e línguas de fogo, e que continua a ecoar hoje, convidando cada um de nós a participar dessa missão global de amor e reconciliação. Obrigado por assistir! Se você gostou deste vídeo e quer explorar mais mistérios e histórias transformadoras da fé, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Deixe seu comentário abaixo sobre o que você pensa sobre este tema. Até a próxima!